Boa tarde a todos. Meu nome é Milene Frei, eu sou médica assessora do Laboratório A Mais do Grupo Fleury aqui em Curitiba. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vocês no nosso simpósio hoje, que é sobre a hipercolesterolemia familiar, qual a importância do seu rastreio e como fazê-lo. A nossa palestrante de hoje é a doutora Viviane Zorzanelli Rocha Giraldez. Ela é médica cardiologista do Check-up e assessora de cardiologia molecular do Fleury Medicina e Saúde, e ela é médica cardiologista da unidade de dislipidemia do INCOR. Doutora Viviane. Obrigada, Milene. Antes de mais nada, gostaria também de agradecer a oportunidade, ao Fleury, em primeiro lugar, pelo convite, e também ao Congresso pela oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme estar aqui em Curitiba. Bom, então, a gente vai falar um pouco sobre a doença, sobre a hipercolesterolemia familiar e um pouco também da utilidade de se fazer o teste genético nessa condição, né? Tanto para diagnóstico como para rastrear os familiares. E, obviamente, a gente também está aberto para discutir outros painéis genéticos dentro da cardiologia, caso alguém tenha alguma dúvida, enfim. Bom, eu acho que para a maioria das pessoas, principalmente num congresso de cardiologia, não é difícil convencer, porque na verdade todo mundo já está convencido, ou a maioria, de que o LDL colesterol é um fator causal, né, para a doença aterosclerótica. Está ao lado de vários outros fatores, como por exemplo hipertensão arterial, tabagismo, diabetes mellitus, né? E na verdade, esse convencimento da importância do LDL colesterol foi construído ao longo de vários anos e com vários tipos de evidência que se acumularam ao longo do tempo. Esse é um tipo de evidência que é uma evidência mais fraca, mas sempre muito importante, que é a evidência epidemiológica, né? Então, a gente tem vários trabalhos que mostram que valores mais altos de LDL colesterol, de colesterol total, se associam com mais eventos cardiovasculares. Essa é uma meta-análise muito importante, que tem quase, enfim, mais ou menos 900 mil indivíduos, mostrando aí que em todas as faixas etárias, quanto maior o valor de LDL colesterol, maior o índice de mortes vasculares. E existem outros tipos de evidência, inclusive mais importantes do ponto de vista causal, para mostrar a causalidade desse LDL colesterol em relação à aterosclerose, né? Então, uma dessas evidências é a evidência genética, né? Então, aqui a gente tem vários polimorfismos genéticos que diminuem o LDL colesterol, né? E quanto maior a diminuição provocada por essas variantes genéticas, maior a redução do índice, da incidência de eventos vasculares ao longo da vida, né? Vejam que muitas vezes pequenas reduções de LDL colesterol, às vezes 16 miligramas por decilitro menos do que a população geral, você consegue reduzir ao longo da vida até quase 30% de eventos em relação à população que não tem esse tipo de polimorfismo, né? E aqui no mesmo gráfico a gente vê a evidência que veio dos trials clínicos, né, com estatinas, com outros hipolipemiantes, como por exemplo ezetimibe, né, que a gente vê que a redução provocada por esses medicamentos, né, a redução do LDL provocada por esses medicamentos, também se correlaciona aqui com um índice menor de eventos vasculares, né. Então, realmente, toda essa evidência junta, né, evidências epidemiológica, genética e evidência de trials clínicos acompanhados de uma plausibilidade biológica, que obviamente a gente precisa ter uma explicação do porquê que o LDL colesterol é importante, a gente sabe, né, todo mundo sabe sobre a formação das placas, que o LDL é uma matéria-prima importante, então realmente a gente consegue se convencer de que o LDL colesterol é realmente importante, embora alguns infelizmente ainda não acordaram para isso, né? E em relação à genética, né, como a gente vai falar da hipercolesterolemia familiar, eu acho que é importante a gente estabelecer um pouco qual é a contribuição da genética para o colesterol. E a genética ela pode contribuir principalmente de duas maneiras principais, né? Isso, na verdade, não se refere apenas ao colesterol, mas em relação a vários fatores de risco, né? A gente pode ter uma contribuição monogênica, né,
que na verdade é a mais rara, mas é a mais intensa. Então, quando um indivíduo ele herda uma mutação que tem um impacto importante naquele fenótipo, né, a gente diz que esse indivíduo tem uma condição monogênica, né, então, que é um gene único sendo responsável por aquele fenótipo, aquele quadro clínico. Então, isso acontece com o colesterol, por exemplo, né, então, se o indivíduo tem uma determinada mutação, e a gente vai falar um pouco disso mais para frente, ele pode ter uma hipercolesterolemia importante sem ter nenhum outro fator ambiental presente, né? No caso da contribuição poligênica, que inclusive, que é muito mais comum, inclusive, né? Você tem muitas vezes a herança de alguns polimorfismos que são de pequeno impacto. Eles, na verdade, individualmente, trazem pouca diferença. Às vezes em 5 miligramas por decilitro, 15 miligramas por decilitro. Então, você não consegue nem perceber, né? Que aquele indivíduo, obviamente, provavelmente tem uma variante que aumenta aquele colesterol, mas quando o indivíduo herda vários desses polimorfismos, eles conjuntamente podem se assemelhar a uma doença monogênica, né? E isso é muito comum também na hipertensão arterial, na própria obesidade, enfim, e na dislipidemia também, triglicéridos, por exemplo, e a própria hipercolesterolemia é muito frequentemente poligênica. Então, só para vocês saberem que quando a gente não identifica uma mutação num painel, no indivíduo que tem colesterol muito alto, isso não significa que ele não tem alguma herança genética envolvida, né? Desculpa, aqui tá. Bom, então a hipercolesterolemia familiar ela é classicamente causada por uma mutação monogênica, uma única mutação, né? Então, uma forma genética monogênica, o padrão geralmente é autossômico dominante, né? O que faz com que ela não seja uma doença genética muito rara. Então, 50% dos filhos daquele indivíduo vão ter o risco de serem afetados pela condição, né? Obviamente, um alelo mutante, a forma heterozigótica, isso é para todas essas condições genéticas, e 2 alelos mutantes, a forma homozigótica, que felizmente é muito rara, mas é muito, muito grave, né? E o motivo pelo qual a gente discute essa condição realmente é que a hipercolesterolemia familiar ela é responsável, em muitos casos, por uma doença arterial coronária prematura, né? Justamente não só pelos níveis muito altos, mas porque essa exposição é ao longo da vida inteira. Então, aquele indivíduo que foi apresentado no caso anterior, né, a gente não sabe os níveis dele de LDL e colesterol, mas isso poderia muito bem ser uma hipercolesterolemia familiar, aquele paciente de 36 anos que tinha DAC obstrutiva no caso anterior que foi apresentado aqui, né? E por que, na verdade, o colesterol aumenta nessa condição? Porque todos os genes envolvidos, eles têm alguma relação com a captação do LDL colesterol da circulação. Então, se você tem alguma dificuldade para essa captação, sobra muito colesterol no sangue e isso daí leva à hipercolesterolemia e aí, então, obviamente, um risco maior de aterosclerose, né? Bom, como eu falei para vocês, não é uma doença rara, né, mesmo sendo uma doença genética, mas assim, muitos casos, na verdade, no mundo ainda não foram diagnosticados, né? Então aqui a gente tem uma relação de vários países que fazem o diagnóstico, né? Principalmente a Holanda, a Espanha também está aqui, o diagnóstico confirmado, inclusive com a genética, mas realmente a maioria dos países do mundo não faz esse diagnóstico. E mesmo clinicamente, a gente ainda não faz, a gente não para pensar se esse paciente tem essa condição. Então, muitas vezes esses pacientes são tratados, porque o médico vê o LDL colesterol alto e começa a tratar, mas sem você saber que é essa condição, esse tratamento muitas vezes vai ser subótimo, né? E não vai ser tão precoce quanto poderia ser, né? Então, eu acho que é aí que entra muitas vezes o teste genético. Então, só para vocês saberem da prevalência, isso daqui é um estudo holandês, porque na Holanda realmente esse diagnóstico é muito avançado, né? Então é um estudo com quase 70 mil indivíduos e a prevalência por aqui foi em torno de 1 para 200, né? E isso o diagnóstico clínico, feito através de scores clínicos que eu vou mostrar para vocês. No Brasil, foi feito recentemente um trabalho lá em colaboração, inclusive com o nosso ambulatório lá no INCOR, junto com esse programa ELSA Brasil, que é uma corte lá do Hospital Universitário da USP,
USP, e foram incluídos mais ou menos 14 mil indivíduos, né? E a prevalência foi aí, então, de 1 para 263, quer dizer, algo parecido com a prevalência encontrada no estudo holandês, né? Esse é um estudo americano com mais de 50 mil indivíduos, eles também calcularam essa prevalência, ficou ali mais ou menos parecida, em torno de 1 para 222, mas quando você, obviamente, avalia dentre os pacientes com hipercolesterolemia, a prevalência é muito maior, de 1 para 40, né? Então, hipercolesterolemia aqui com LDL maior do que 190, obviamente a prevalência aumenta para 1 para 40 indivíduos, mais ou menos, com mutação, aqui no caso, o diagnóstico genético, né? E aí, então, os diagnósticos, como eu falei para vocês, podem ser clínico somente ou clínico junto com a genética, né? Os scores clínicos disponíveis são vários, a gente geralmente usa o score holandês, que é um pouco mais completo, mas existem vários critérios possíveis, né? Esse Dutch, né, o holandês, os de Simon Broom e o MedPed, por exemplo, né? O critério holandês eu particularmente acho mais completo, porque ele envolve não apenas os valores de LDL, mas outras características que são importantes para o diagnóstico, né? Muitas vezes esse paciente ainda não tem um valor de LDL alto, né? Porque a penetrância, que é a expressão do quadro clínico dentre os pacientes mutados, ela não é de 100%. Então, aquele indivíduo, ele pode começar a sua vida, a infância, por exemplo, com um LDL que ainda não é tão alto, e esse LDL realmente aumentar com o passar do tempo, né? Então, é importante que a gente saiba da história familiar desse indivíduo, e a gente tem aqui tanto DAC prematura como colesterol muito alto nesses parentes de primeiro grau vão pontuar, né? Vão fazer esse indivíduo pontuar a história clínica desse paciente, né? Obviamente, se ele já tem a DAC prematura é muito pior ainda, né? Do que a própria história familiar. O exame físico, esses critérios do exame físico são muito específicos, então a presença de um xantoma ou um arco corneano são muito específicos, embora não patognomônicos, né? Mas eles são muito pouco sensíveis, então realmente hoje em dia em que os pacientes começam a receber alguma estatina, até de forma precoce, né? Você acaba realmente eliminando esses sinais físicos, né? Então a gente não pode realmente confiar na presença deles, mas uma vez presentes, eles fazem o indivíduo pontuar bastante, né? E obviamente os resultados bioquímicos, então o valor do LDL. Quanto maior esse LDL, maior a chance de que essa doença seja monogênica. Então, se o indivíduo tem ali, por exemplo, mais de 250, ele vai pontuar 5 pontos, né? Então, realmente a chance de ele ser um paciente com uma doença monogênica, essa HF, monogênica é muito maior, né? Obviamente o teste genético presente, a pontuação já é de 8 pontos, né? Então aí a gente tem aqui, a gente calcula a pontuação e os indivíduos com provável ou definitivo são com 6 a 8, né? No caso do provável e definitivo maior do que 8 pontos, né? Os critérios para diagnóstico da homozigótica são, enfim, muito mais severos. Obviamente, a gente vai ver aqui ao longo da vida muito pouco, se alguma coisa, algum caso como esse, né? Obviamente a gente drena muitos desses pacientes para o ambulatório, mas eles são raros, né? São pacientes que vão ter aí 500 ou mais de LDL colesterol, e quando tratados são aqueles que ainda persistem com mais de 300 de LDL colesterol, né? Então isso é um critério, e mais a presença de tendão cutâneo, né? Antes dos 10 anos de idade, ou a presença de níveis altos de LDL nos pais, né? Se ele é um homozigoto, ele precisa ter herdado realmente dos pais, né, do pai e da mãe. Em relação à genética, né, tudo começou, na verdade, com o Goldstein e Brown, que descobriram o LDL receptor, né? Então, eles descreveram o receptor de LDL e descreveram que defeitos nesse receptor levavam a essa condição de hipercolesterolemia familiar. Então, com a descrição desse receptor, houve um impulso muito grande no entendimento do metabolismo do colesterol, né? Então, isso foi um marco importante, e por muito tempo o LDL receptor era o único gene implicado
na hipercolesterolemia familiar. Então, se você não identificasse realmente nada nesse LDL receptor, aquilo ficava como inconclusivo ou não HF. E hoje a gente sabe que existem outros genes implicados, né? Por isso que é difícil, muitas vezes o painel pode ser negativo e a gente ainda não sabe, pode ser que haja outros genes implicados, né? Mas hoje a gente sabe de mais alguns. Então, por exemplo, a ApoB, né, que obviamente se o indivíduo tem uma mutação na proteína que se liga ao receptor, né, esse LDL pode não se ligar adequadamente ao receptor e aí você não consegue capturar essa partícula, né? Então, isso é uma possibilidade. E o outro é o PCSK9, né? E justamente a descoberta da PCSK9 que leva à degradação desse receptor. Então, ele existe, mas ele é muito mais degradado. Então, com menos receptores, você obviamente também tem uma captura menor dessas partículas, né? Então, foi realmente muito importante a descoberta da PCSK9, que levou inclusive ao desenvolvimento das drogas, né, dos inibidores de PCSK9. E muito menos frequentemente, a gente tem aqui também essa LDL-RAP, que é a única forma recessiva conhecida, né? Todas as outras são autossômicas dominantes, então basta você ter herdado só do pai ou da mãe para você ter a condição, né? Mas aqui no caso, você tem que ter herdado do pai e da mãe para você desenvolver, e o quadro é como se fosse um homozigoto. A gente tem um caso, na verdade, lá no INCOR, e a paciente tem realmente um LDL muito alto, já tem uma estenose aórtica, já desde os 20 e poucos anos, né? Então é um quadro bem mais grave. O risco cardiovascular na verdade, a importância da gente discutir essa condição, né? Eu gosto bastante desse tipo de estudo, um estudo muito mais antigo da década de 70, porque aqui a gente não tem influência da estatina, então a gente consegue ver o risco real, né, desses pacientes. Então vejam que tanto em homens quanto em mulheres, o risco dos pacientes que têm essa hipercolesterolemia é muito maior do que indivíduos que não têm. Então, por exemplo, o risco cumulativo de DAC é de 52% em homens até os 60 anos, então mais da metade já teve até os 60 anos e mais ou menos um terço das mulheres também já teve até os 60 anos. Então realmente existe um risco de DAC prematura, principalmente sem o tratamento, né? Aí eu trouxe aqui, na verdade, outras cortes mais novas para vocês verem que realmente esse risco persiste, né? Essa é um estudo americano que mostra, na verdade, não o diagnóstico genético, né? Só o diagnóstico clínico, só o LDL colesterol aumentado, né? E a gente vê, por exemplo, aqui as barras cinza, né, que são os indivíduos com mais de 190 de LDL e em azul os indivíduos com menos de 130, né? Então vejam aqui que a gente tem um adiantamento de mais ou menos 10 anos, né, na doença coronária, nos homens com esse LDL maior, né? Vejam, por exemplo, nessa faixa etária aqui, em torno de 50 a 59, né, você tem aqui o dobro, né? Você tem o dobro aqui de indivíduos com eventos em relação a indivíduos com menos de 130. E nas mulheres você pode ter uma precocidade de até 20 a 30 anos. O índice de doença coronária na mulher continua sendo bem menor, né? Então as mulheres são, graças a Deus, protegidas aí, mesmo quando elas têm HF, mas existe uma prematuridade nessas mulheres também. E aqui mostrando para vocês o risco por mutação, né? Primeiro aqui a gente tem que os indivíduos aqui com mutação, né, eles têm um LDL mais alto do que os indivíduos sem, né, isso é óbvio, mas vejam que o tipo de mutação influencia também no colesterol. Os pacientes, a mutação mais comum é no LDLR e ele é o pior, né? Então, vejam que o colesterol é mais alto realmente naqueles indivíduos com mutação no LDLR e é inclusive onde está o risco maior. Vejam, por exemplo, aqui os pacientes com mutação no LDLR, né, tem um risco maior do que indivíduos com mutação no ApoB ou PCSK9, né? Tanto DAC em geral como DAC prematura aqui no gráfico de baixo. Então, aí a gente, na verdade,
fala um pouco sobre o teste genético, né? Por que ele é importante, né? Eu vou tentar convencer vocês de que ele não é mandatório. Então, se você não tem condição de pedir o teste por alguma razão ou porque o paciente não pode pagar, não tem problema. Eu acho que o diagnóstico clínico, pelo menos a gente pensar nesse diagnóstico e pensar nele para os familiares, é um grande favor que a gente faz para esse paciente. O diagnóstico genético nos ajuda nesse processo, né? Então, ele tem a sua utilidade. Aqui, esse estudo eu achei muito interessante, porque ele coloca aqui, ele separa os indivíduos, né, naqueles, eles genotiparam todo mundo e viram que a maioria, obviamente, não tinha variante genética nenhuma. Esses são pacientes de uma população geral, não sem necessariamente colesterol alto, né. Então, a maioria não tem variante, né, e aí eles classificaram por aquele score holandês, né, que classifica em unlikely, né, que, enfim, você descarta, possível, provável e definitivo. Vejam que a maioria, obviamente, está dentro do unlikely, né, paciente que não tem HF, provavelmente, né, mas vejam que mesmo aqueles indivíduos com variante negativa, né, elas tinham, uma parte delas tinha, na verdade, aqui provável ou definitivo clinicamente, né? Quem são esses pacientes? Como eu falei para vocês no início, alguns desses pacientes podem ter HF por mutação em genes que ainda não são conhecidos. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é uma causa poligênica, como eu falei para vocês. Isso você não detecta no painel genético atual, né? Você só realmente detecta as mutações que são raras, não polimorfismos comuns na população, né? Ou outras doenças que a gente chama de fenocópias, que são doenças que cursam também com colesterol alto e que não são HF. Uma delas é citosterolemia, que é uma condição em que você precisa pensar nela para você realmente diagnosticar uma doença rara, mas que cursa com colesterol também alto e uma DAC bem precoce. A gente tem alguns pacientes DAC com menos de 30 anos, inclusive, né? Agora, o que eu acho mais interessante essa outra barra, né? São pacientes que têm a variante positiva, né, mas que não foram diagnosticados clinicamente, né? Então o score nesses pacientes foi baixo, né? Então aqui ou foi descartado ou foi possível, que não é realmente uma categoria muito forte, né? Não é nem provável ou definitivo. Então nesses indivíduos você pode perder a janela de diagnosticar no futuro, né? Porque se esse paciente é descartado logo no início, ele muitas vezes pode passar anos ali sem fazer um exame de colesterol e você não perdeu a janela eventualmente de um tratamento adequado nesses pacientes, né? E aqui a porcentagem, por exemplo, do uso de estatina nesses pacientes, obviamente aqueles que têm variante positiva usam com mais frequência, provavelmente porque foi diagnosticado um colesterol mais alto nesses pacientes, mas vejam aqui que a meta desses pacientes muitas vezes não é atingida, né? Então vejam que a meta aqui, inclusive nos pacientes com variante positiva, uma meta menor do que 100, que é geralmente o que é indicado pelo menos pela diretriz americana para HF, ela muitas vezes é menos atingida. Isso pode ser porque você até já está tratando muito bem e não conseguiu, ou pode ser porque realmente os indivíduos não estavam sendo adequadamente tratados, né? Então os benefícios para mim são em duas categorias. Primeiro, no contexto individual, para aquele caso índice, né? Então se você tem um paciente que já infartou, já revascularizou, provavelmente não vai mudar muito para esse indivíduo você fazer o teste genético nele, porque você já vai tratar agressivamente, ou deveria tratar muito agressivamente esse paciente. Mas, por exemplo, num indivíduo em prevenção primária, talvez você não trate tão adequadamente. Você vai esperar a dieta fazer efeito, você vai esperar esse paciente emagrecer, você não vai tratar tão agressivamente quanto você poderia sabendo o diagnóstico. Então, a confirmação do diagnóstico é importante porque você tem uma informação prognóstica, né? Esse paciente tem um risco pior do que um paciente que não tem a mutação, vou mostrar para vocês. Isso provavelmente vai levar a um tratamento mais precoce, intensivo e provavelmente a um aumento de aderência também, né? Então, só para mostrar para vocês, mesmo quando o LDL colesterol é alto e o paciente não tem mutação, ele tem um risco alto, né? Vejam aqui que você tem 6 vezes mais de risco, mesmo naquele sem mutação,
em relação àqueles com menos de 130. Isso é óbvio porque a gente já sabe do papel do colesterol. Porém, aqueles indivíduos que têm uma mutação presente e têm um LDL mais alto, né, mesma categoria de LDL maior ou igual a 190, o risco é 22 vezes maior, né? Então, naquele indivíduo com mutação, você tem um risco muito maior. Por que isso? Né, existe algum outro fator? Não, provavelmente porque em cada faixa de LDL aqui, a gente tem níveis mais altos naqueles pacientes com mutação, e a segunda razão é que você sabe que esse indivíduo tem colesterol alto já há bastante tempo, na maioria dos casos, né? Então a exposição a esses níveis é realmente crucial para o desenvolvimento mais prematuro, né? E aqui a gente coloca, eu gosto muito desse gráfico, é essa interação entre genótipo e fenótipo. Você, com o teste, você saber exatamente qual é, se ele tem mutação e qual é, em qual gene, você tem nuances que mudam, né, de um caso para outro. Então, obviamente, aqui você saber que o paciente é homozigoto, mas isso é muito fácil você perceber clinicamente, né, mas de qualquer maneira o diagnóstico confirma, né, o tipo de gene, como eu falei para vocês, então assim, o gene implicado quando é LDLR, né, e a mutação é nula, ou seja, o paciente não produz nada de LDLR, é péssimo, porque os valores de LDL são estratosféricos aqui, ó, em torno de entre 500 e 1000, com um risco mais alto que pode ter, porque aí esse indivíduo inclusive responde mal às estatinas, por exemplo, né? Aí, enfim, dentre os heterozigotos, né, os pacientes, de novo, com mutação no LDLR, né, também com a mutação nula, dentre eles também são aqueles piores, né? Os pacientes com mutações na PCSK9 e ApoB geralmente têm um quadro clínico melhor, mais brando, né? E, obviamente, a ausência disso, né, provavelmente poligênica, que está aqui, então, enfim, tem uma herança genética, mas não é monogênica, né? Mas os benefícios eu acho que são principalmente para a família. Eu acho que esses são os que mais se beneficiam, porque bem ou mal você vai tratar o caso índice, né? Agora, os familiares não diagnosticados são os que mais se beneficiam, porque aí você tem a oportunidade de diagnosticar muito mais precocemente esses indivíduos. Isso, na verdade, não é só em HF, é em muitas outras condições genéticas, mas eu particularmente acho que a hipercolesterolemia familiar é um caso de muito sucesso nisso, porque você tem um tratamento para dar. Tem outras doenças genéticas que você não consegue tratar, você vigia, você faz uma vigilância, né, mas você não consegue tratar precocemente os indivíduos, nesse caso não, né? E aqui eu mostro para vocês esse dado, que é um dado lá do Hipercol Brasil, que é o programa do INCOR, de rastreamento genético, em que o critério de entrada era só um colesterol alto, aqui nessa época era maior ou igual a 210, todos os indivíduos que a gente conseguiu contactar, a gente fez o rastreamento, né? Como na verdade aqui era só colesterol, né, era um critério um pouco frouxo, então a gente não considerava histórico familiar nem nada, então aqui na verdade apenas menos de 1/3 dos indivíduos tinham de fato a mutação, né? Mas vejam o benefício para a família, como na verdade a autossômica dominante, então 50% da prole é afetada, então você tem mais ou menos 50% dos familiares afetados por mutação, e esses indivíduos têm a oportunidade de serem acompanhados e tratados logo desde o início, né? Então essa é uma maneira muito custo-efetiva, né? Inclusive países que levam a sério isso, como por exemplo a própria Inglaterra, a Holanda, fazem isso, é extremamente custo-efetivo. Você consegue realmente poupar dinheiro se você trata precocemente esses indivíduos, porque você vai abolir o risco desses indivíduos, o excesso de risco que eles poderão ter no futuro, né? Então realmente é custo-efetivo. E aí, assim, de uma forma mais prática, queria só colocar para vocês o que tem em diretrizes sobre os pacientes que são elegíveis, né? É claro que isso assim, não tem uma regra tão fixa, mas os pacientes que se beneficiariam mais, né, seriam aqueles que têm uma suspeita maior de HF, não um LDL único alto, né, porque ele fez uma dieta cetogênica, né, ou usou anabolizante. Isso de jeito nenhum. A gente precisa ser assim, muito criterioso para não realmente gastar recursos à
toa, né? Então, são aqueles indivíduos que têm persistentemente, no caso das crianças, maior ou igual a 160, né? E em adultos, maior ou igual a 190, obviamente sem causa secundária, como eu falei, e com pelo menos um familiar também com esse quadro, ou de DAC prematuro ou um LDL colesterol alto, ou seja, você estabelece aí uma herança, né? Ou então, crianças que não têm nenhum familiar afetado, mas que tenham realmente valores de LDL mais altos. Então, no caso das crianças, maior ou igual a 190, em adultos, maior ou igual a 250, né? Então, essas são sugestões aqui, por exemplo, desse painel de especialistas do Jack, né? E para familiares, na verdade, é classe 1. Você, uma vez tendo um caso índice, você realmente rastrear todos os familiares. Isso, na verdade, é para quase todas as doenças genéticas em cardiologia, né? Então, Brugada, QT longo, é sempre classe 1. E aí, no caso, você não vai fazer o painel, você vai rastrear aquela mutação que foi identificada no caso índice. Então, aí você já vai dirigido para aquela mutação, você não faz o painel inteiro de novo, né? Então, deve ser oferecido para todos os parentes de primeiro grau. Então, aqui só para ilustrar mais ou menos para vocês um fluxo, né, que foi colocado nesse painel de especialistas, especificamente para HF, mas, como eu falei, isso é muito comum para as doenças cardiológicas de uma forma geral. Então, você tem uma suspeita, né, um caso índice com uma suspeita, vai realizar, então, um teste genético nesse indivíduo, né? Se esse teste for positivo, né, obviamente você confirmou nesse indivíduo e ele vai ser tratado como tal, né? Isso vai ser oferecido para todos os parentes, né? E aqui tem um benefício muito grande. Se esse indivíduo tiver uma variante positivo familiar, ele já pode ser, né, tanto vigiado, né, tanto avaliado clinicamente, como tratado caso o LDL colesterol dele já seja elevado. Quando o paciente ele é negativo, você realmente descartou aquilo naquele indivíduo, né? Então você... Por quê? Porque aquela mutação é patogênica, tem o parente dele, o caso índice é afetado, ele não tem aquela mutação, ele não tem HF. Então, esse indivíduo até pode ser avaliado futuramente do ponto de vista do cardiologista por outros motivos, porque ele ficou hipertenso, ficou diabético e tal, mas não por esse motivo, né? Aqueles indivíduos que não quiserem fazer o teste, aí os familiares vão, obviamente, ter que ser avaliados aí periodicamente. Aquele indivíduo, a outra situação é o indivíduo não ter, né, a mutação, ser negativo, ou ter a chamada VUS, que é muito chata, na verdade, porque ela é um pouquinho inconclusiva. O que seria isso? Essa variante de significado incerto, né? A genética, né, todos os testes genéticos, eles têm um período de aprendizado como qualquer outro teste. Então, a informação ela tem sido construída. Então, algumas variantes ainda não têm o seu significado concluído, né? Você não sabe se aquilo é realmente benigno ou se é patogênico, né? À medida em que as publicações, os estudos vão avançando, existe um banco mundial de informações e aquilo então vai sendo construído. Na grande maioria das vezes essas VUS são benignas, né? Mas o ideal é que o laboratório que faz isso, o Fleury tem se proposto a fazer, se houver o diagnóstico de VUS, ele vai fazer, na verdade, o banco das VUS para uma reanálise depois de algum tempo, né? Então aquilo pode ser reclassificado no futuro, né? Embora a maioria seja realmente benigna, né? E aquele indivíduo aquele indivíduo que é negativo, né, o caso índice ele vai ser tratado porque ele tem hipercolesterolemia, mas aí você não vai expandir o teste genético para a família, né? Esse é o painel que a gente usa no Fleury. Obviamente, cada laboratório tem o seu painel customizado, né? Os genes mais importantes, que em geral estão em todos os painéis, são aqueles genes que eu mostrei para vocês, que são os genes mais comumente implicados, principalmente os 3. A gente incluiu alguns outros genes para diagnóstico diferencial. Então, esse LIPA, por exemplo, é a lipase lisossomal ácida, que
leva a colesterol alto, mas é uma outra doença que dá uma esteatose hepática importante. Esse ABCG5 e ABCG8 são genes implicados na citoesterolemia, então a gente já colocou para um diagnóstico diferencial, caso o paciente tenha uma suspeita forte, né? Então a gente inclui esses outros genes, a LPL, lipase lipoproteica, é mais para triglicérides, mas a gente deixou também nesse painel, né? A POIA também pode levar a colesterol alto, e SLCO1B1 tem mais a ver com resposta às estatinas do que propriamente a hipercolesterolemia. Então aqueles 4 são os mais importantes, né? Então isso aqui é só um exemplo de teste, né? Como é que ele é liberado, né? Para aqueles que nunca pediram. Então, esse é um exemplo de um laudo positivo, né? Então, em que foi encontrada aqui uma variante patogênica, né? No LDLR, que está aqui, né? Em heterozigose, e aqui as várias informações, né, é uma hipercolesterolemia familiar, autossômica dominante, no caso, com as informações ali a seguir, LDLR, né, exatamente a posição da mutação, enfim, a posição cromossômica, a posição na proteína, né, heterozigose e algumas informações ali, com a frequência daquilo na população, enfim, são algumas informações, né. E, por fim, só queria mostrar para vocês um caso, né, que foi manejado a partir na verdade ele não foi muito manejado, mas só para vocês terem uma ideia né, da importância que isso pode ter na família, né. Esse era um paciente que a gente acompanha, inclusive, até hoje, infelizmente ele está muito bem, um paciente que já começou com uma DAC precoce desde os 40 anos, mais ou menos, revascularizado, depois angioplastado, um paciente que sabia que tinha colesterol alto há muito tempo, né, e ele achava que tinha realmente um histórico na família, que algumas pessoas na família tinham um colesterol elevado. Ele, apesar do tratamento com a atorvastatina 80, né, na época, depois foi introduzido ezetimibe, mas, enfim, o paciente continuava ainda com níveis muito altos, mas ele tinha 185, né, ele tinha obviamente valores maiores do que 200 antes do tratamento, né? Então aqui, quando a gente utiliza os critérios do Dutch, né, para esse indivíduo ele ficou mais ou menos com 7 pontos, né? Então, considerando que o que ele falava era verdade, né, dos filhos com colesterol alto, ele mesmo com DAC prematuro, então são 4 pontos, mais um LDL no mínimo de mais de 190, já que ele tinha 185 com tratamento de atorva 80, né? Então, ali 7 pontos, uma provável HF, né? Isso, obviamente, não ia modificar o tratamento dele, ele era um paciente já com DAC prematuro, então que merecia um tratamento agressivo. Hoje ele toma inibidor de PCSK9, está com 60 de LDL, felizmente, né? Mas vejam que você consegue mudar o panorama da família. Hoje a irmã e os irmãos, os filhos dele, desde cedo, tratam no ambulatório, né? Então você consegue fazer uma cascata, um rastreamento dessa família e tratá-los muito mais precocemente para evitar justamente que eles tenham o mesmo desfecho do paciente, né? Então, gostaria de concluir, né, dizendo que a hipercolesterolemia familiar é uma condição genética que é relativamente frequente para uma doença genética, né? Então, com uma incidência aí de 1 para 200, se você considerar o score clínico, né, entre 1,200 a 1 para 300, dependendo do local. Os scores clínicos são um padrão muito importante para a gente diagnosticar, né? E isso devem ser aplicados, pelo menos pensados, né? Se a gente não consegue aplicar, porque obviamente o tempo é curto nas consultas. E apesar da disponibilidade dos scores clínicos, é importante dizer que o teste genético ele acrescenta uma utilidade para confirmação nesses indivíduos e para rastreio dos familiares, principalmente, né? Isso é classe 1, como eu mostrei para vocês. E isso pode ser extremamente custo efetivo, enfim, se for aplicado mais amplamente e os indivíduos, obviamente, tratados como devem ser, precocemente e intensivamente. Era isso que eu tinha para falar. Eu estou aberta a perguntas, se alguém tiver alguma. Obrigada.